Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vai, família? Para quem não conhece, quem está chegando agora do YouTube, eu sou a missionária Lia Alves e esse aqui é o discipulado do Ministério Apostólico Preciosa Semente. Seja bem-vindo, a casa é sua, tá? Esse é o nosso curso de discipulado e hoje é a aula 14. E hoje um discipulado traz orientações e práticas para o crescimento espiritual, dicas de leitura e ferramentas para você avançar, evoluir, subir de patamar. E desde já, eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pelo comprometimento, tá? Pessoal que está assistindo, gratidão, de coração, gratidão. A gente está chegando à lição 15 e vocês ainda estão aqui, estão juntos, e muita gratidão mesmo, de coração. Eu parei para pensar e lembrei que precisava agradecer a vocês, ser grata, então muito obrigada. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, você podia estar assistindo outro programa, mas você resolveu assistir aqui porque você entende que você faz parte dessa família e que sem você a coisa não anda, sem você as coisas não acontecem. Então muito obrigada. Porque talvez você conheça tudo que a gente falou, você já saiba, você podia estar dando aula, mas você está aqui assistindo. E por quê? Porque você entende que tem uma identidade, você sabe quem você é, você sabe que você faz parte do ministério. Então, muito obrigada por estar assistindo, de coração. Sem você, isso aqui não ia fazer muito sentido, tá bom? Seu lindão, lindona de Jesus. E nossa aula hoje vai ser dividida em a primeira parte, a introdução, onde a gente vai falar sobre Deus, homem e o dinheiro. A segunda parte, a apostila, tratando de materialismo e avareza. E a terceira parte, como sempre, a flecha da vitória, onde a gente vai desmascarar um pouquinho da autossabotagem. E lembrando que você já pode curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal para a gente atingir a meta de 1000 inscritos, compartilhar nas redes sociais para abençoar seus amigos, as pessoas que você conhece, tá? Então vamos começar aqui. Vamos lá pela introdução. A avareza vem do latim ávidos aeres, ávido por dinheiro, ou antigamente era, na verdade, ávido por cobre, né? No grego, ávido por prata, mas querendo se referir não ao metal, mas ao valor, ao dinheiro mesmo, o valor monetário dele. E era um termo bem específico, mas com o passar do tempo passou a se referir à avidez por bens materiais, a cobiça por bens em geral, de um modo mais amplo. E não sei quem viu, quem já assistiu O Senhor dos Anéis, tem o Golem, né, que fala My Precious, Sméagol, o personagem chamado Sméagol, que ele fica falando o tempo todo do anel, que o anel é o precioso, e sabe, o autor de Senhor dos Anéis, o J.R. Tolkien, ele era católico, então a perspectiva cristã é muito forte, e a simbologia do filme é muito forte. O anel de Sauron, que dava poder a todo mundo, na verdade o anel de Sauron é o próprio poder, né? que deixa todo mundo louco, faz a pessoa se desfigurar, né? Perder a noção da vida, da família e largar tudo em função dele. O poder vicia, né? Tem uma frase que fala que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, Tolkien, ele tinha essa perspectiva cristã e você vê isso nesse filme de uma maneira muito legal. Cara, diversão garantida, tá? E sem contar que o autor de Senhor dos Anéis era católico, né? E era amigo pessoal do C.S. Lewis, que era o autor de Crônicas de Nárnia. E inclusive o C.S. Lewis foi um dos primeiros a ler o livro O Senhor dos Anéis, porque eles eram amigos íntimos, né? Deviam ficar discutindo ali. E ele discutia, porque o autor de Crônicas de Nárnia falava, o Tolkien achava que Crônicas de Nárnia era meio infantil. Mas assistam, tá? Vou deixar a dica de leitura já aqui na introdução, para você ler. Livro bom de ler em qualquer época, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, livro de teologia de de prática cristã de 1952. Leia. É um livro que merece ser lido. É pé no chão, vida cristã, cristianismo puro e simples. É isso. Sem pirotecnia, sem frescura, sem mistura. Cara, lê esse livro. Você vai gostar muito. E
e assistam o Senhor dos Anéis, né? Eu e a André, a gente aqui, uma vez por ano ou mais, a gente faz a maratona Senhor dos Anéis. Geralmente Natal, ou geralmente Carnaval e novembro, que tem aquele monte de feriado, a gente maratoneia o Senhor dos Anéis aqui, que a gente gosta muito. Então, direto da Nerd Zone para a apostila, vamos lá ler a nossa apostila. Lição 15, tratando do materialismo e da avareza. Vamos lá. Nessa lição, o discípulo entenderá que o cristão deve se comportar diferentemente das demais pessoas do mundo em relação ao materialismo, avareza e bens transitórios. O discípulo de Cristo não pode ter uma preocupação desmedida pelos bens materiais, supondo que as riquezas e bens sejam mais importantes que a vida material. Como a gente falou, a avareza é uma coisa desmedida, né? Naquela coisa do precioso, colocar tudo abaixo desse bem material que ele definiu. Pode ser o dinheiro, pode ser qualquer outra coisa, mas é bem material. A avareza e o apego às coisas materiais não combinam com o sentido cristão de justiça social. Ele fere diretamente, não só a justiça social, mas fere a justiça. Aqui na apostila está a justiça social, mas justiça social, hoje está uma palavra difícil de falar. Fere diretamente a justiça de Deus. Tá? A justiça enquanto justiça divina. Por isso que o oposto é o generoso, que é quem? É o traduzido como liberal. Quando fala do ofertante liberal, o cara que dá oferta liberalmente é o cara oposto ao avarento. Entendeu? Então a mesma conotação é encontrada nas palavras avareza e cobiça, e a atitude materialista, avarenta ou cobiçosa é condenada energicamente pela palavra de Deus por conta disso, porque ela fere diretamente a justiça de Deus. Então, número 1, 3 mentiras básicas que conduzem à avareza e ao materialismo. 1. Cada pessoa é dono do que possui. Não é verdade, porque você não possui nada, tudo é de Deus, tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dele. A 2. A vida do homem consiste na abundância de bens que ele possui. Não é o que se vive hoje em dia, é o ter para ser, né? Tenho que ter coisas para ser alguma coisa, para ser uma pessoa querida, para ser um influenciador, para ser uma pessoa badalada, conhecida, disputada. Não, Deus fala que você tem o seu valor pelo seu valor, e Cristo acreditou no seu valor e comprou você, e o preço foi pago lá na cruz. E o homem pode dispor a seu modo do que possui e ninguém deve se meter na sua vida. Não. São mentiras do diabo, que é o pai da mentira. Vamos para a letra A. A avareza destrói o ser humano e deve ser afastada de nós. Sim, né? A gente vai ver na flecha da vitória, porque Deus é um Deus moral, mas como eu falo com vocês, Deus é prático. Quando ele fala que a avareza é ruim, você vai entender o porquê na flecha da vitória. A avareza, você vai entender aqui o princípio cristão, mas eu vou dizer mais, tá? A avareza é filha do egoísmo, daquela pessoa que quer tudo que os outros têm para si e não abre mão para ajudar o próximo. Inclusive, sobre ser filha, um dos pais da igreja católica, que passou, é nossa herança também, porque a gente veio da católica, teve protestantismo, mas naquela época patrística lá, se não me engano era São Gregório, ele falava que a avareza tinha 7 filhas. E eu anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei para você. Ah, sim, as 7 filhas da avareza. A traição, a fraude, a mentira, o perjúrio, a inquietude, a violência, a dureza de coração. Porque a avareza, para você manter a avareza, você acaba mentindo, você trai alguém. Tá aí o exemplo de Judas como exemplo de alguém avarento. Tá a fraude, mentiu de novo. Tem o perjúrio, tem a inquietude, porque você não vai ter paz. Você não tem paz para manter a avareza. Você não pode ajudar alguém porque você vai abrir mão, entendeu? Aquela coisa de ter o escorpião no bolso. Um dia o escorpião te morde, amigo. Um dia ele te morde. E violência, dureza de coração, a pessoa fica violenta. O Senhor dos Anéis, o cara, ele tá disposto, o monstrinho lá, que é avarento, ele tá disposto a matar, a mentir, ele faz qualquer coisa, né, para manter os bens materiais, que no caso dele é um anel. E então a avareza, ele pede de um homem o de usar tranquilamente e com liberdade e alegria os bens que possui, que Deus deu a ele. Se você é avarento, Deus te dá alguma coisa, você vai ficar sem paz porque você tem medo de perder aquilo ali.
né? E a avareza torna o homem duro e insensível para com seus semelhantes. A gente pode ler, por exemplo, a história de Nabal, em 1 Samuel 25, 10, 11, tem também Neemias 5, para você ler. A avareza faz com que o homem se torne escravo do dinheiro. Escravidão, Deus te tirou do Egito para você ficar avarento? Não. A avareza leva o homem a cair em idolatria, que é o mesmo que adorar a ídolos ou se consagrar a eles. Porque se a idolatria é um conceito amplo. Tudo que se coloca entre você e Deus é idolatria. Um objeto pode ser idolatria, algo que você idolatra. O dinheiro você pode idolatrar se aquilo se interpõe entre você e Deus. Ah, não posso ir para o culto porque eu tenho que assistir novela. Novela é sua idolatria. Ah, eu não posso ofertar porque eu vou deixar de gastar dinheiro. Aquilo ali interrompeu, atrapalhou, ficou entre você e Deus. Aquilo ali que você não deu o dízimo porque alguma coisa ali atrapalhou, aquilo ali se colocou entre você e Deus. Você é idólatra. Você é idólatra. Estou te falando porque uma vez Deus falou para mim, foi uma outra situação. Um dia eu vou contar para você, eu já contei em outros momentos na igreja, mas depois eu conto de novo. Você é idólatra. Esse que é o ponto. E a gente tem que achar... a gente tem que ver que quando alguma coisa está entre você e Deus, pronto, não fica negociando, não fica enfeitando, botando lacinho de fita no pecado não, gente. É idólatra, chama o pecado pelo nome, que aí você pode resolver, entendeu? E a idolatria atormenta o homem com desejos insaciáveis de aumentar as riquezas, levando a apoderar-se injustamente do que é alheio, aí, roubo, tentando receber suborno em administração pública ou particular. Por exemplo, vê o caso de Jezabel, que roubou a propriedade de Nabote, né? E a avareza faz com que o patrão retenha ou atrase o salário dos seus empregados. E na lista de pecado que se acha no Novo Testamento, primeiramente aparecem os relacionados ao sexo, depois vêm os pecados relacionados à avareza. É interessante que o discípulo examine alguns personagens, tá? Você estuda esses personagens, dá uma olhadinha na história deles para você ver. Acã, Nabal, Samuel, Nabal, Geazi, né? Judas, Ananias e Safira, tudo histórias relacionadas à avareza. E o que fazer para se livrar do espírito da avareza e da cobiça? Bom, primeiro, reconhecer que Deus é dono de tudo. Tá? O discípulo tem que entender que todas as coisas pertencem a Deus, né? E que tudo que você adquire, eu adquiri com a força no meu braço. Não, foi porque para começar Deus te deu um braço. Você só tem braço porque Deus te deu o braço. Porque Deus te fez nascer, Deus te fez vir ao mundo, te deu capacidade e força. Então, é seu mérito? Mas primeiro porque Deus te permitiu ter o grande mérito que talvez você tenha, glória a Deus, aleluia. Você seja uma pessoa muito forte, muito capaz, mas é porque Deus permitiu, ou talvez tenha ordenado que você tenha sido essa pessoa, e você cooperou com isso, tá? E a verdade de Deus liberta o homem do egoísmo e da avareza. E Paulo, ele deve ter, provavelmente aprendeu, deixa eu anotar aqui só um instantinho. Paulo, ele aprendeu com os discípulos que conviveram com Jesus, pois ele dizia em Atos 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se é melhor dar do que receber, contribuir, ajudar as pessoas, liberta o homem da avareza e da cobiça. A doutrina apostólica do trabalho, né? O trabalho dignifica e, ao mesmo tempo, proporciona que se levante recursos honestamente para ajudar pessoas necessitadas. Então, Paulo fala em trabalhando assim, né, entre aspas, quer dizer, ele dispunha de recursos para ajudar os pobres com o dinheiro que ganhava fazendo tendas. Aliás, Paulo era um grande empreendedor, vamos combinar, porque a tenda era feita de couro e ele estava sempre próximo aos templos. Ele pegava aquele couro do templo, que o pessoal fazia o sacrifício, pegava gordura, sangue, usava as coisas todas lá, mas o couro, eu não sei se eles jogavam fora ou se ele comprava a um preço muito baixo. Eu sei que ele usava aquele couro dos templos, ele pegava ali em negociação e depois vendia aquele material que ia ser descartado. Então vendia muito barato e fazia uma fortuna. Gente, Paulo era um gênio, né? Vamos combinar. E a doutrina apostólica, você vê, ganhava dinheiro com algo que vinha do templo. Isso os historiadores da época falam. Acho que isso não sei se isso é mencionado na Bíblia, não. Mas os
Os historiadores da época, eles têm essa informação. E a doutrina apostólica do trabalho... Então, a teologia paulina sobre o trabalho, em 2 Tessalonicenses, fala que o trabalho dignifica o homem, e os ensinos do Talmud, que é um dos livros básicos da religião judaica, e que tem a lei oral, a doutrina moral e as tradições dos judeus, na época recomendava que todos deviam ter uma profissão para não voltar à escravidão. Gente, você está entendendo? Não, eu vou viver somente para Deus. Se você tem esse chamado, ótimo, esse chamado específico, lindo, maravilha. Mas o povo ali entendia que você tinha que trabalhar para quê? Porque o povo judeu, ele veio da escravidão. Eles não tinham o privilégio de trabalhar. Deles foi tirado o privilégio de trabalhar. E quando eles puderam voltar a trabalhar, até hoje, gente, o judeu prospera horrores. Eles tentaram exterminar os judeus várias vezes ao longo da história, no Holocausto, e hoje eles são a nação mais próspera. Por quê? Porque eles entenderam o privilégio que é trabalhar, né? E eles pegaram aquilo com unhas e dentes. Não, a gente veio da escravidão. Oxe, olha só, o diabo tinha tanto medo que o povo de Deus prosperasse, que ele tirou, na época de Faraó, a capacidade do homem trabalhar. Por quê? Porque se trabalhasse, ia prosperar, ia ganhar dinheiro, ia prosperar. Não, o povo de Deus não pode prosperar, não pode ganhar dinheiro, porque se eles ganharem dinheiro, vai todo mundo ver que eles são prósperos, e as minhas mentiras vão cair por terra. Tipo, pensa bem, isso eu tô falando, o diabo falando, tá? Imagina se você prospera pra caramba. Você vai prosperar e vai continuar sendo uma pessoa tranquila, com paz, porque tem gente que prospera sem paz, mas você vai ser o exemplo de alguém que prospera com paz. Se você prospera e é um cara justo com seus funcionários, cara, as pessoas vão ver, é possível, você muda o mundo, entendeu? Então é necessário que o crente prospere. Se você pensa errado, você não entendeu a necessidade, você não entendeu a história dos hebreus, você não entendeu a história dos judeus, porque havia um propósito muito específico de não deixar, em deixar eles como escravos e não permitir que eles trabalhassem. E tá aí, tá claro. Os judeus prosperam. Na época do Holocausto, os judeus tinham metade das riquezas da Europa. E, entendendo isso, Hitler pegou esse gancho e começou a martelar esse gancho para as pessoas começarem a ter ódio deles, porque esse povo judeu prospera. Eles são alemães, mas eles falam que antes de serem alemães, eles são judeus. Que povo é esse que quer estar acima, que eles querem estar acima da Alemanha? Que povo é esse? E não é só isso, eles estão acima de toda a Europa. Que povo é esse que diz que primeiro é judeu, eles nem têm um país, e eles estão prosperando, eles vão crescer, eles vão acabar com a Alemanha? E aí começou todo o trabalho. E aí começou aquela coisa de confiscar bem dos judeus. Gente, olha a história. Você precisa entender a história. Você precisa entender que a coisa começou no Egito. A coisa começa lá. Abraão era um cara próspero. Mas Abraão fala que um dia os descendentes dele iam ser levados para o cativeiro. Ele profetiza, ele viu. Então, gente, nossa história é uma história atrelada à prosperidade financeira. Você tem o judeu foi o povo da revelação, mas você é a igreja. Você tem um chamado à prosperidade, sim. E não é só prosperidade de paz de espírito, é prosperidade financeira. Você não foi feito para ser um escravo. Deus não chamou você para ser escravo. A escravidão não te cai bem. Pouco dinheiro não te cai bem. Deus é o Deus do ouro e da prata. Você tem que ter, porque senão você não pode dar essa palavra do testemunho. Fica feio. Como é que você vai falar que Deus é o ouro da prata? Você está aí sem dinheiro. Tem que ter. E tem que ter mesmo. Tem que ser autoridade financeira. Nós temos que ser autoridades financeiras. Trabalhar para ser autoridade financeira. E gente, a luz se põe no alto. Nós somos luz. Se a gente é luz, a gente tem que estar no alto. Então a gente tem que estar no nível. Se você que pensa, vamos pensar, autoridade financeira. Eu vou colocar no alto quem está com muito dinheiro para ser exemplo ou quem está com pouco? Eu vou ver quem tem muito, né? Agora, de quem tem muito, vamos ver todos os outros critérios. Quem tem paz de espírito, quem tem um compromisso com uma justiça divina. Aí, na hora da triagem, a gente só vai ficar crente lá em cima. Para isso, o crente tem que ter dinheiro. Dinheiro é a linguagem que o mundo entende, gente. Dinheiro é resultado. Prosperidade é resultado. E não sublima, não, porque nós temos um chamado de céu e terra.
Nós temos que prosperar. Nas regiões celestiais estamos assentados lá com Deus, mas aqui a gente tem que plantar o reino. E plantar o reino envolve a parte das riquezas. Somos um reino próspero, não somos? Então a gente tem que refletir a prosperidade do reino. Então não adianta sublimar a prosperidade. Não é para sublimar a prosperidade. Entendeu? E uma das qualidades do obreiro é que ele não seja avarento, certo? Aí aqui tem as lições e agora nós vamos para a flecha da vitória. Por que eu falei que o crente que a avareza, Deus é um Deus moral, né? Mas ele, quando ele pede as coisas, Deus não vai ficar chateado, não é porque ele fica chateadinho, aborrecidinho com você. É porque Deus é prático. Avareza não é só uma coisa que fere a justiça divina, mas se você chegar para qualquer psicólogo, para qualquer terapeuta, ele vai falar para você uma coisa: avareza é autossabotagem. Essa semana eu fiz um curso de programação neurolinguística, né, terapia e programação neurolinguística, estava lá os conceitos psicológicos e tal. Avareza. Um monte de gente tendo que fazer terapia porque é avarento. Um monte de gente precisando de psicólogo, psicanalista, neuropsicanalista, hipnose para deixar de ser avarento. Olha só. Cara, Deus é muito maravilhoso. A Bíblia é um livro de sabedoria, gente. Sabedoria do alto. A gente nunca pode esquecer que a Bíblia é um livro de sabedoria. Aquilo que eu falei semana passada. A Bíblia não é um livro de moral nem de ciência. Mas tem moral e tem ciência. Mas, antes de qualquer coisa, é um livro de sabedoria e é o nosso manual de sobrevivência. Se ela fala para você que a avareza não é bom, larga isso. Tem uma frase de uma jornalista que eu achei demais, eu trouxe para vocês. É assim. Primeiro, a autossabotagem, para quem não sabe, é quando você se boicota. Tá? Não defini autossabotagem, né? É quando você começa a se boicotar conscientemente ou inconscientemente. Quando é conscientemente é mais fácil de você mapear, mas às vezes é inconscientemente. Sabe quando você vê tudo dando errado à sua volta? Você, meu Deus, eu tô com azar. É seu inconsciente trabalhando sem você perceber. Foi você que fez aquilo. Sabe quando tudo deu errado? Minha vida deu toda errada. Ela não deu errado. Você fez coisas para que a sua vida chegasse no ponto que chegou. Entendeu? Existem situações específicas. Por exemplo, estamos no meio da pandemia. É um caso específico. O mundo está em crise, mas também está em crise porque o ser humano fez algo, certo? Alguém resolveu comer animais que não eram para comer. Pô, Deus dá uma lista de animais impuros. Por quê? Porque há animais que não se deve comer. E lá na China resolveram comer. Entendeu? No final das contas, gente, é a gente que faz tudo errado, sempre. Então, se você entender isso, pelo menos no nível da sua vida, você vai resolver muito dos seus problemas. É a famosa autorresponsabilidade. Então, quando tudo der errado à sua volta, para pensar e ver suas ações num período de tempo de 6 meses, porque provavelmente você causou aquilo ali. Você só está colhendo os frutos. Então, a autossabotagem, a frase que eu separei para vocês é o seguinte: a autossabotagem é você estar com a faca e o queijo na mão para fazer as coisas darem certo e acabar dando o queijo para os ratos e enfiando a faca no próprio pescoço. Gente, a melhor definição que eu li de autossabotagem não é uma definição científica, nem psicológica, nem de terapia, mas eu achei maravilhosa e cheia de senso de humor. E é isso, a gente tem tudo para dar certo, aí a gente joga as oportunidades fora, joga as coisas que tem que jogar fora, enfia a faca no pescoço e depois a gente fica: Deus meu, por que me desamparaste? Deus te deu todos os recursos. Você tem todos os recursos que você precisa. Se isso ainda fosse pouco, a gente está em plena temporada de avalanche de recursos. Se você não recebeu a avalanche de recursos, você está no lugar errado. Você devia estar agora sentindo uma avalanche de recursos cair sobre sua cabeça. Tá? Tem algo errado. Vai orar. E como se livrar da autossabotagem? Bom, renovai as vossas mentes. Renova sua mente. Assim, isso é o que você faz na terapia em neurolinguística, na psicologia, nos consultórios de psicanálise, de psicologia, de psicólogo, de psiquiatra, ou te dão remédio para você esquecer. Tá? Mas renova sua mente. Olha só, se você tem um pensamento, esse pensamento não te beneficia, abandona. Tem pensamento que estão na sua cabeça com a única finalidade de paralisar ou boicotar você. Paralisar, boicotar ou adoecer, ou talvez matar você.
Nesse contexto, quem precisa de diabo, não é mesmo? Se o seu maior inimigo é você, o maior obstáculo, o maior empecilho é você, seja seu amigo, não seja seu inimigo. Deus quer que você cresça. Você, não, mas aqui é pecado. Ai, o que as pessoas vão pensar? O que vão pensar se eu crescer demais? Se eu refletir a glória de Deus? Puxa, imagina, se Deus resolver refletir a glória dele na minha vida financeira, como é que eu vou fazer? Vou ter que usar lencinho, porque as pessoas vão achar que eu estou fazendo o que com a minha vida? Gente, então você não pode ter carro novo, não pode ter uma casa maravilhosa, porque você não pode ser avarento, você não pode deixar de servir, você não pode deixar de ser mordomo, você não pode deixar de ser um mordomo fiel. Você tem uma casa maravilhosa, ótimo. Você vai hospedar alguém? Pode ajudar algum missionário hospedando esse missionário? Tem um carro? Gente, teve uma época, eu era de uma igreja e eu e a André, a gente voltando para casa na chuva. A chuva pegou a gente de surpresa na rua. Um frio tremendo, chuva, carro passando, a gente tomando banho de lama. Saímos da igreja. Os irmãos de carro, tchau, irmã! Ó. Tchau, irmão! A gente tomando banho de chuva, banho de lama. E a gente parou assim, o André, eu falei, mas rapaz, cadê a parte do vou dar carona, meu irmão necessitado? Ajudar o próximo, né? E a gente vivendo e aprendendo. Avareza. Não posso porque vai gastar o pneu, o carro vai ficar pesado se tiver mais de 2 pessoas. Tudo bem, pode até ficar. Na época, o André, a gente estava magro, tá? Não vem dizer que a gente estava gordo, não, porque isso não foi na época que a gente estava gordo. A gente estava bem magrinho. A gente acabado de casar, eu tinha feito dieta, o vestido de noiva ficou largo, o André magrelo também na época. Então, gente, dá carona. Dá carona, irmãozinho tá saindo na chuva. Se passa, não dá tchau, entendeu? Então não fala a paz do Senhor. Se não vai dar carona pro irmão que tá na chuva, não dá a paz do Senhor, porque é feio. É feio. Melhor, bota logo se é pra não ser crente, não bota esses adesivos de guiado por Deus. Pô, guiado por Deus, o carro tá vazio, você não pode dar uma carona? Não precisa nem levar o irmão até a beira de casa, não, gente. Deixa no caminho, só deixa no caminho. Coisa feia, ó. Graças a Deus, preciosa semente nunca aconteceu não. A galera aqui é bênção, amém, aleluia. Mas eu já fui de igreja que a galera passava, dava banho de lama, ainda tem isso? Passava pela gente, tinha uns que davam banho de lama e os outros passavam dando tchauzinho, ó. Aí a gente ficava no meio do caminho, podiam dar carona e não dava. Presta atenção, crente. Presta atenção. E então tem essas coisas de avareza, sabe? Tem pensamento que tá na tua cabeça para essas coisas. Deus te dá o carro para você ser crente com o carro. Deus te dá uma mansão para você ser crente com a mansão. Você vai continuar sendo mordomo, você vai continuar sendo. Gente, você continua sendo crente. Qual o problema? Jesus, ele tinha ele era marceneiro, ele cuidava dos negócios do pai, ele era um microempresário. E se ele podia ter um estabelecimento, o carpinteiro não tinha home office na época, gente. Ele trabalhava em algum lugar. Para chegar a esse ponto naquela época, é porque era um grande empresário. Ou era ou não era. Aquela época, assim, ou era ou não era. Não tinha tantos recursos que nem hoje. Se você tinha que trabalhar com madeira, você tinha que comprar. Para comprar madeira, tinha que viajar. Para comprar ferramentas, tinha que viajar de um lado para o outro. Nada era fácil, nada era rápido. E tudo era artesanal. Então, transporte não era rápido, distribuição não era rápido, nada era rápido. E Jesus sustentava a mãe e os irmãos. Então, ele era um grande empresário. Tanto que ele começa o ministério aos 30, quando os irmãos dele atingem a maioridade. Porque se ele iniciasse o ministério antes, a Maria ia ficar numa situação de pedinte, porque ela ia deixar de ser amparada socialmente pela família e ia estar num estado social de pedinte. Ela não se dava trabalho para a mulher naquela época, ela ia ficar numa situação muito miserável. Tá? As viúvas, as mulheres naquela época tinham uma condição muito ruim. Então, assim, ela ia ficar numa condição de pedinte. Era isso. E os filhos, os irmãos menores não eram... não podiam amparar na condição, eu sou o arrimo de família, eu sou o homem da casa. Eles não podiam. Então, Jesus só faz aos 30, quando os irmãos atingem a idade certinha. Jesus, ele era perfeito. Perfeito. E
Então tem alguns pensamentos que estão na sua cabeça que você tem que fazer como, sabe, como Jeremias. Jeremias, uma época, começou a mergulhar numa depressão, numa espiral ali de depressão, e Deus fala: Jeremias, olha só, se apartares o que é precioso do que é vil, tem um ministério para você. Separa o que é importante do que não é. É importante ser o intercessor e chorar? Sim, mas cair em depressão já não é o ponto. Você perdeu o ponto, Jeremias. E a gente às vezes quer fazer a obra do Senhor e quer ser avarento. Não dá. Você quer ser uma pessoa próspera e ser avarenta. Não dá. Eu quero crescer, mas crescer é pecado, não pode, não dá. Aparta o que é precioso do que é vil. Mas Deus tem uma promessa para mim, mas eu não posso crescer muito. Aparta o que é precioso do que é vil. Mas eu tenho um chamado missionário. Chegou um ponto que eu tive que entender. Falei: gente, tem promessas na minha vida. Eu custei, Deus teve que mudar minha mentalidade. Eu só fui entender, Deus só vão se cumprir quando eu prosperar muito. Porque eu achava, não, eu vou fazer um curso de captação de recursos, talvez uma faculdade para aprender a captar recursos. E Deus, não transfere, não. Eu quero enriquecer você. É você que eu quero enriquecer. Eu não quero que você pegue dinheiro dos outros e captar, entrar em edital. Não quero nada disso. Eu quero você. É você que vai ter dinheiro para fazer a filantropia que eu quero que você faça. É você que vai ajudar os pobres, a galera que você gosta de ajudar. É você. É você que vai executar os projetos sociais. Não vai ser pedindo dinheiro, né? É você, porque eu quero dar isso a você. É um privilégio, eu quero dar a você. Então, por favor, enriqueça. E eu tô tendo que me adequar. Eu tô tendo que me adequar ao que Deus quer de mim. Porque Deus quer me honrar. Então, paciência, vamos trabalhar nisso. E fora isso, tem o entendimento, o próprio entendimento das profecias. Porque se vai chegar um certo tempo que o cristão, ele, por conta do sistema do anticristo, o anticristo é uma pessoa, mas é um sistema, né? Ninguém vai poder comprar ou vender se não vender a alma, se não negar Jesus e para adorar o anticristo. Gente, como é que os crentes da época vão sobreviver? Como é que os nossos descendentes cristãos vão viver? É a hora da gente construir riqueza agora para essas gerações nossos filhos aí do futuro, entendeu? Para eles poderem ter, porque de onde vai ter o dinheiro deles? Eles não vão ter. Não vai ter como trabalhar. Gente, essa profecia já está se cumprindo. Já tem pessoas, por conta da internet, que estão, por falarem mal de comunismo e tal, já são bloqueadas. No Facebook bloqueia. Se você ficar falando mal de comunista, socialista, no Facebook bloqueia. Você pode observar que ninguém te vê mais. Se você tem pessoas que já teve Eugênio Peterson, se não me engano, ele começou a falar do comunismo e bloquearam as contas dele, hackearam a conta bancária, hackearam a conta do banco, ele perdeu totalmente o acesso à internet. Quer dizer, hoje, se você perdeu o acesso à internet, você vira um fantasma, ninguém te acha, ninguém sabe que você existe. Então, hackearam o computador dele, sumiram com todas as contas dele, a conta do banco dele foi cancelada. Gente, eles sumiram, foi um assassinato virtual. Hoje se fala de assassinato de reputação, mas há o assassinato virtual, porque todo mundo se comunica. Tipo, se você não está na internet, você não existe. Se tirar o seu perfil, você não existe. Então, essa profecia já está se cumprindo. Hoje, se você é uma pessoa de influência e começa a falar mal de comunismo, socialismo, te bloqueiam, te hackeiam. A gente usa, brasileiro usa muito, faz muita compra no celular, podem hackear a tua conta e você fica sem conta bancária. Podem hackear a tua conta bancária, tá? Então, assim, essa profecia já está se cumprindo. Igreja, abre os olhos. Olha, já tá aqui, chega a arrepiar, já tá acontecendo. Gente, tá acontecendo. Você tem que ganhar dinheiro agora. E o dinheiro não é para você, é para suas futuras gerações. Então você tem que ganhar muito, porque cada vez mais o sistema anticristo vai aumentando e vai ficando estreito pro cristão. Então, se você tem a oportunidade de ganhar dinheiro agora, e eu creio que Deus está dando para isso, é um tempo profético, começa a ganhar dinheiro. Fala: Senhor, preciso ficar milionário para as próximas gerações. Porque eles não vão poder trabalhar, cara. Eles não vão ter o que comer. Seus descendentes não vão ter o que comer. Eles vão ter que negar Jesus para comer. Diz para mim como você pode não ganhar dinheiro agora. Eu tô te falando como profeta. Eu tô te falando com entendimento profético. Como?
Você não entendeu o que está escrito, você não concorda que a Bíblia diz, a sua Bíblia não está escrito que ninguém vai poder comprar ou vender se não vender alma para o anticristo. Nossa Bíblia não está escrito nada assim. Tá. Então você tem que enriquecer, caramba. É agora. É agora. E a avareza atrapalha esse processo. A avareza atrapalha o seu crescimento. A avareza é autossabotagem. Sabe? Ah, quero crescer, mas é pecado. Não é pecado, é cumprimento de profecia. Tá? Quero ir para a direita, mas o certo é para a esquerda. Cara, abandona esse pensamento. Eu vou mandar um mapinha. Hoje tem tarefinha de casa bonitinha, mas eu não vou cobrar não. Eu vou mandar, quem quiser faça. Gratidão por me ouvir até aqui. Tá? Vou mandar um mapinha para vocês fazerem em casa, um mapeamento aí das crenças, porque assim, crença é aquela historinha que você conta para você. Você sabe que não é verdade, mas a historinha que você conta para justificar um determinado pensamento. Sabe, quando você conta uma história que você sabe que é uma justificativa e na verdade não é real, é disso que eu tô falando. Então eu vou mandar um arquivo, mapa de crenças. Vou mandar um mapa de crença para vocês avaliarem o que vocês creem, qual área está sendo. Porque se você identificar essa mentirinha que você conta para você, autossabotagem, mentirinha, não precisa explicar que o negócio não é de Deus. E você vai ver que área você está se sabotando, e aí você vai começar a entender por que você não está prosperando naquela determinada área. Ah, viu? Como é bom, flecha da vitória, a gente dá ferramenta, viu? Vou mandar esse mapinha para vocês fazerem em casa, quem tiver interesse. E queridos, vou fechar aqui. Vou só fechar aqui. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem até aqui, até essa hora, até esse momento, 36 minutos. Um beijo, fiquem com Deus, a semana vai ser maravilhosa, vamos crescer pelo Senhor, para o Senhor, flecha da vitória por todos nós, amém? Gratidão, querido, beijo.